O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, fez uma reflexão durante julgamento do núcleo 4, na realidade, da trama golpista, acusado de disseminação de desinformação. O ministro disse ter realizado um realinhamento e afirmou que seu entendimento anterior sobre os atos de 8 de janeiro gerou injustiças que o tempo e a sua consciência não o permitem mais sustentar. Nos primeiros julgamentos sobre o 8 de janeiro, Fux acompanhou o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos penais relacionados aos atos, por diversas vezes. Entretanto, nos julgamentos sobre os núcleos da trama golpista, na primeira turma, Fux tem divergido de Moraes e dos demais colegas. Inclusive, ontem, a primeira turma do STF formou maioria para condenar os 7 réus do núcleo 4 da trama golpista. O grupo é acusado de disseminar notícias falsas para criar uma instabilidade institucional que favorece uma tentativa de golpe de Estado. O ministro Luiz Fux foi o primeiro a votar no período da tarde. Ele apresentou um voto divergente e defendeu a improcedência da acusação apresentada pela PGR. Para o ministro, a mera cogitação de uma tentativa de golpe não deve ser punida. Ainda ontem, o ministro pediu para ser transferido da primeira turma para a segunda turma da Corte. Fux também encaminhou um documento para o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, com o pedido de transferência. No documento, Fux cita o artigo 19 do Regimento Interno do STF para manifestar seu interesse em compor a segunda turma, considerando a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Fux integra atualmente a primeira turma, grupo responsável por julgar os réus todo esse processo do 8 de janeiro. Também fazem parte os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. A segunda turma, para a qual Fux pede transferência, contava com Barroso e tem como membros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. E esse foi o posicionamento, então, do Luiz Fux em relação a esse julgamento que houve ontem, né? Desde do julgamento naquele julgamento que envolvia também o ex-presidente Bolsonaro, ele já foi contrário aos outros, né? Como é que você avalia esse posicionamento dele, Jefferson? Então, primeiramente, parabenizar a pastoral da pessoa em situação de rua, né, pelo trabalho que eles fazem. Eu acompanho esse trabalho já há algum tempo, então, assim, é um trabalho muito importante para as pessoas que estão em situação de rua. O padre Júlio Lancelotti, inclusive, faz isso em São Paulo também. Eu acho muito interessante quando a igreja faz opção pelos pobres. Então, sobre o Fux, assim, eu acho que a história não vai perdoar covardes, né? Eu acho que a posição do Fux é uma posição completamente divergente de todas as pessoas que ele julgou. Mais de 200 pessoas foram julgadas na primeira turma em relação à trama golpista. E o Fux se posicionou em relação aos demais, pela condenação das pessoas. O Fux sabe muito bem que tentativa de golpe é um crime que é punido pela tentativa em si, não... Se o golpe tivesse dado certo, a gente não teria o Estado democrático de direito. E provavelmente os juízes que ali estariam sendo punidos e não julgando as pessoas por tentativa de golpe. Eu acho que desde a redemocratização foi o momento que a gente passou mais perto disso. E a gente tem um monte de intelectuais, a gente tem um monte de jornal internacional e um monte de outras pessoas falando sobre isso. Eu acho que a divergência do Fux ali é uma contradição gigantesca, até por ele condenar o Cid e não condenar o Bolsonaro. Então, uma divergência gigantesca no voto. Outra coisa, ele querer descaracterizar uma organização criminosa, até porque ele vai falar que são atos isolados que acontecem há mais de um ano, que as pessoas vão se organizando para cometer, inclusive, tentativa de assassinato, planejar assassinato, e o que não falta é provas, e ele falar que tem provas demais. Então, o que não falta é provas nesse processo, o que não falta é arcabouço para a condenação do que foi feito, da tentativa de golpe de Estado. Então, assim, agora ele está querendo sair da turma justamente por quê? Porque outras pessoas também serão julgadas nessa turma e ele está querendo sair da turma, inclusive, para não tocar mais nesse assunto, para não mexer mais com isso, provavelmente porque ele quer visitar o Mickey Mouse novamente, ele quer ir para a Disney. Então, assim, a perspectiva é o seguinte, a gente tem que ter coragem, inclusive, de enfrentar. Eu acho que o judiciário brasileiro agiu tendo coragem de enfrentar essa tentativa de golpe. O judiciário brasileiro foi firme desde o final das eleições de 2022 para que a gente pudesse manter o Estado
Democrático de Direito, que a gente pudesse manter isso que está acontecendo agora. As instituições sobreviveram independente da tentativa frustrada de golpe. E ainda bem foi uma tentativa frustrada, porque se não fosse uma tentativa frustrada, esse que vos fala aqui não estaria, porque foi crítico ao governo Bolsonaro durante todos esses anos. E assim, o que a gente viveu dessas pessoas que foram entusiastas do golpe militar de 64 é o que eles queriam agora. A discussão estava justamente nessa mesma perspectiva, de pessoas que foram entusiastas. Se esse país fosse sério de fato, Jair Messias Bolsonaro deveria ter sido preso na Câmara Federal, quando ele fez homenagem a um torturador na época do impeachment da Dilma. Países sérios não permitem isso. Países sérios prendem militares que fazem a apologia ao regime militar. Por quê? Porque é no regime democrático que você tem possibilidade de ter liberdade de expressão. Então, não é nessa perspectiva de fazer homenagem a regimes militares que a gente vai avançar no processo democrático. E eu estou falando sério, isso aconteceu no Chile, isso já aconteceu no Uruguai. Todos que tentaram fazer homenagens a regimes militares na Argentina, inclusive foram presos, militares foram presos e foram julgados. No Brasil, não, as pessoas elegeram ele presidente da República. Do mesmo jeito, na Alemanha, quem faz homenagem a regime nazista, automaticamente é preso. Marajá. Então, eu gosto muito de revisitar sempre a história, Mariana, porque um dos laboratórios do direito é a história. E o direito comparado enquanto método, né, ferramenta, ele é muito importante. Nós não criticamos aqui os militares, e aliás, nem a esquerda os odeia, muito pelo contrário. A esquerda só contesta os militares que não são do seu lado. Por exemplo, quando Fidel Castro fez a Revolução Cubana, matando mais de 17 mil dissidentes do governo cubano, ninguém criticou. E, aliás, Fidel Castro fazia sempre questão de usar uma indumentária que era uma farda militar. Né? Quando nós analisamos a história da China, né, a China de Mao Tse-tung, da mesma forma. Quando nós analisamos, por exemplo, a União Soviética e todas aquelas histórias como do Holodomor, na Ucrânia, que levaram milhões de mortos por fome, os militares nunca foram criticados pela esquerda. Aliás, a esquerda gosta muito de militares e de ditadores que são a seu favor. Quem afirma isso, aí eu convido o nosso ouvinte, internauta, a pesquisar na internet o depoimento de Eduardo Jorge, ex-guerrilheiro, o depoimento do Gabeira, ex-guerrilheiro, que confessam, nós não éramos contra, fala deles, nós não éramos contra a ditadura. Nós éramos contra a ditadura militar, segundo o entendimento dele, mas a favor da ditadura do proletariado. Então, o que nós precisamos entender, Mariana, e revisitando a história, que em 64, o que se vislumbrou? Evitar uma guerra civil no Brasil que poderia levar a 5 milhões de mortos nos melhores dos cenários. Os militares, até então, fizeram uma contenção para que essa revolução não levasse a uma grande guerra civil sem proporções e que, mais tarde, permitiu que a própria esquerda entrasse no poder. Não pela guerra, porque sempre vai ter uma outra guerra para consertar a primeira, mas pelo voto. Então, a esquerda, que depois que foi ali pacificada, anistiada, ela covardemente, ela vem agora contra aqueles que o anistiou. Veja, aqueles que antes, que mataram, torturaram, sequestraram, estupraram, explodiram, fizeram terrorismo, todos anistiados pelos, entre aspas, malvadões dos militares, puderam voltar para o Brasil, puderam se candidatar, andam livremente. Esses que sempre foram os arautos da democracia e dos direitos humanos, agora covardemente estão pegando uma outra geração de militares e estigmatizando, condenando, pegando pessoas que eles sabem que são inocentes. Eles sabem que são. Eles sabem que tem idosas, e nós temos pais e mães, que hoje estão presos justamente. Nós condenamos aqueles que fizeram atos, ponto, dentro da devida medida. Nós sabemos que crime contra o patrimônio, você vai ter uma pena pecuniária, vai pagar a indenização. E ainda não existe o crime de suposta tentativa, não existe um crime no Código de Processo Penal e nem no Código Penal de suposta tentativa de tentar dar um golpe. Por quê? Porque golpe, quem fez foi o governo Lula, junto com o STF, ao prender tantas pessoas inocentes. E já se vai praticamente quase todo o governo Lula. É importante lembrar, Mariana, para concluir, que o Lula deu a ordem para prender esses patriotas.
Foi ele que deu a ordem, inclusive determinando ações contra a própria Polícia do Distrito Federal. E aí agora, esse Supremo, cuja maioria é colocada pelo PT, faz esses atos covardes, isso tudo precisa ser revisitado pela história. Então, quando o ministro Fux, ele revisita as sentenças e pesa sobre ele, na consciência dele, o que foi feito, ele está fazendo sua meia-culpa. Olha, aquele pessoal que foi condenado lá no início, inclusive com o meu voto, eu venho agora de público dizer, eu errei. Está certo. Parabéns, ministro Fux, que a despeito de ter sido colocado pelo PT, tem a hombridade de ir lá e dizer, olha, eu errei, e está errando. E por isso ele pede para sair da primeira turma, para ir para uma nova turma. Então, o que nós precisamos ver, Mariana? E aí eu convido, deixando aqui para finalizar, procure um documentário do professor historiador Marco Antônio Villa. Ele fez esse documentário para a USP, onde ele comprova que o governo militar não foi uma ditadura, foi um governo de exceção, correto? Mas ditadura é o que nós estamos tendo agora, quando as pessoas não têm acesso ao devido processo, não têm o pleno direito do contrário ampla defesa. Então, nós repudiamos esses absurdos, acreditamos que a política tem que ser feita dentro do Congresso, as leis têm que ser respeitadas, e a gente espera que nas próximas eleições, você que vota, lembrem-se dessas pessoas que defendem condenação de idosas, condenação de mulheres, mães de crianças pequenas, de pessoas inocentes, pessoas com 70 anos a 17 anos de cadeia. Isso é a pena de morte. Nós queremos que você guarde esses nomes. E se lembre, ano que vem temos eleições. Ok.